Nesse vídeo eu resolverei um exercício que envolve pilha e cálculo estequiométrico. Então a primeira parte do exercício, que é a letra A, é mais relacionada a equacionamento de reações, e a letra B é relacionada a cálculos de massa envolvendo zinco e cobre, que são participantes de uma pilha de Daniell. Então no enunciado nós temos: considere a pilha de Daniell. Equacione as semi-reações de oxidação e redução. Primeira linha. Segunda linha. A reação global, que é a reação da pilha. Terceira linha. Identificar o cátodo, o ânodo, o polo positivo e negativo, e calcular a DDP da pilha. Então a pilha de Daniell é uma pilha de zinco, cobre, como nós vimos anteriormente no vídeo. Então, para eu identificar qual será a semi-reação de oxidação, se será o zinco ou se será o cobre, eu preciso analisar os potenciais padrão de eletrodo de cada semi-reação. Então eu preciso utilizar a tabela de potencial padrão de eletrodo. Na coluna da esquerda eu tenho os potenciais padrão de oxidação. Se eu identificar a semi-reação do zinco, da direita para a esquerda, o zinco está perdendo elétrons, então está sofrendo oxidação. Seu potencial de oxidação é 0,76 volts. E o cobre, se eu ler também a equação da direita para a esquerda, o cobre está perdendo elétrons, então está sofrendo oxidação. Seu potencial de oxidação é menos 0,34 volts. Então, se eu comparar os potenciais de oxidação do zinco e do cobre, 0,76 do zinco contra menos 0,34 do cobre, o do zinco é maior. Se o potencial de oxidação do zinco é maior, será ele quem vai sofrer oxidação. Logo, o cobre sofrerá redução. Então eu vou equacionar a reação do zinco da direita para a esquerda, oxidação, e eu vou equacionar a semi-reação do cobre da esquerda para a direita, redução. Então eu terei no ânodo. Ânodo é sempre onde ocorre oxidação. No caso, o zinco. Então, o zinco 0, sólido, que é o metal, perdendo 2 elétrons e se transformando em zinco 2+, aquoso. Se esta semi-reação é de oxidação, o potencial padrão de oxidação será 0,76 volts. E o cobre sofre redução. Então, cobre 2+, aquoso, recebe 2 elétrons e se transforma em cobre sólido, cobre metálico. Se é uma semi-reação de redução, o potencial padrão de redução será 0,34 volts. E aí, se eu somar as duas semi-reações, eu simplifico os 2 elétrons, e aí eu terei zinco metálico reagindo com a solução contendo cobre 2+, aquoso, produzindo zinco 2+, aquoso, mais cobre sólido. Se eu obtiver a equação da pilha aqui em vermelho, somando as duas semi-reações, eu vou obter a DDP, ou a tensão da pilha, somando também esses dois potenciais, que vai dar 1,10 volts. Se a gente observar, o zinco perde elétrons. O cobre 2+,
recebe elétrons. Então os elétrons estão migrando do zinco para o cobre 2+, saindo do zinco, de onde os elétrons saem, ao polo negativo, e chegando no cobre 2+, onde os elétrons chegam, é o polo positivo. Então, equacione as semi-reações de oxidação, primeira linha, redução, segunda linha, reação global, terceira linha. Indiquei o cátodo e o ânodo. Como que eu indiquei? Escrevendo as duas semi-reações na linha correta. Onde ocorre a oxidação é o ânodo. Então eu escrevi a semi-reação de oxidação na linha em que está o ânodo. Identifiquei os polos positivos, o polo positivo e o negativo, e calculei a DDP da pilha. Então eu resolvi todos os itens da letra A. E agora nós vamos para a letra B. A letra B, ela envolve cálculo estequiométrico. Então determine a massa de zinco e cobre que participam da reação durante 2 horas de funcionamento da pilha sob uma corrente elétrica constante igual a 0,08 ampere. Então, massa de zinco, massa de cobre, tempo do processo, corrente elétrica constante 0,08 amperes. Para resolver esse problema, eu vou fazer um cálculo aqui no cantinho da folha. Esse cálculo não é necessário fazer em todos os exercícios. Eu vou fazer ele uma vez só para vocês saberem de onde que vem o valor de que a carga de 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs. Vocês podem admitir esse valor, 1 mol de elétrons é 96.500 coulombs, mas eu vou mostrar de onde que sai esse cálculo. Então eu tenho essa situação aqui. Elétrons e carga. Um único elétron tem uma carga negativa de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga ela é negativa para o elétron. Estou deixando somente o valor da carga, estou deixando em módulo, porque é o que interessa, que é a carga de um elétron. E a gente sabe que ela é negativa. Então, qual será a carga transportada por 1 mol de elétrons? 1 mol de elétrons são 6,023 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Se eu fizer essa multiplicação, a carga vai dar 96.500 coulombs. Se vocês conferirem na calculadora, vai dar praticamente esse valor. Se eu colocar a carga do elétron com todas as casas decimais e o número de Avogadro com todas as casas decimais, eu vou chegar nesse valor de 96.500 coulombs. Então, 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs, que é a carga transportada por 1 mol de elétrons. Na resolução de exercícios, inclusive esse, não é necessário fazer essa regra de 3. Você já pode admitir que 1 mol de elétrons é igual a 96.500 coulombs. Dessa forma, nós podemos voltar aqui para o exercício. A reação que acontece é zinco
sólido mais cobre 2 mais aquoso, produzindo zinco 2 mais aquoso mais cobre 0 sólido. Os elétrons não estão explícitos aqui, mas pelo item A a gente sabe que tem 2 mols de elétrons, 2 elétrons participando aqui desse processo, dessa reação de oxirredução. Então eu posso fazer a seguinte regra de 3. Zinco, cobre, elétrons. 1 mol de zinco está para 1 mol de cobre, que está para 2 mols de elétrons. Observe que o enunciado não diz a massa de zinco e de cobre que reage ou que é produzida, mas sim que participa da reação. Por que eu coloquei participam da reação? Porque o zinco 2+, é o zinco que perdeu 2 elétrons. Como o elétron tem massa desprezível, então a massa do zinco e a massa do zinco 2+ é a mesma. Da mesma forma, a massa do cobre e do cobre 2+ também é a mesma. Então, qual é o zinco que participou da reação? Bom, a massa de zinco que reagiu e a massa de zinco 2+ que vai ser produzida é a mesma. A massa de cobre 2+ que reagiu será a mesma massa de cobre que será produzida. Princípio de conservação da massa de Lavoisier. Só que como eu quero calcular massa, eu preciso converter essas colunas que estão em mol para massa e essa coluna de elétrons que está em mol para carga. Se a gente calcular a massa molar do zinco, se a gente pesquisar na tabela periódica, vai dar 65,4 gramas, que é a massa de 1 mol. A massa molar do cobre, 63,5 gramas. E 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. E aí eu quero calcular a massa de zinco, tem uma interrogação, a massa de cobre, que é uma interrogação, e eu preciso descobrir este valor aqui para eu conseguir calcular essa regra de 3, para eu conseguir terminar de resolver essa regra de 3. Para eu preencher essa parte, eu preciso do tempo e da corrente. Então, o tempo do processo é 2 horas. Vou colocar mais aqui embaixo um pouquinho. Que é igual a 120 minutos, que é igual a 7.200 segundos. De hora para minuto eu multiplico por 60, de minuto para segundos eu multiplico por 60 novamente. E a corrente é 0,08 amperes, que é a mesma coisa que coulomb por segundo. E a carga eu calculo da seguinte maneira: carga é intensidade vezes o tempo. A carga é 0,08 coulombs por segundo vezes 7.200 segundos. Simplifico segundo com segundo, a carga vai dar 500
2.976 coulombs. Aí eu pego esse valor e completo a regra de 3. E aí eu resolvo. Multiplico em cruz a coluna 2 com a 3, acho a massa de cobre. Multiplico em cruz a coluna 1 com a coluna 3, encontro a massa de zinco. Então, se eu fizer esses cálculos aqui, a massa de zinco será 0,1952 e a massa de cobre 0,1895 gramas. Não é diferente do capítulo de cálculo estequiométrico que nós já estudamos em anos anteriores. O que tem de novidade aqui é que foi criada mais uma coluna, que é a coluna para a carga dos elétrons. Até então essas colunas eram expressas em mol, em massa, em quantidade ou em volume, e agora surgiu uma nova coluna que é expressa em carga, da mesma forma que nós estudamos também em termoquímica, que nós tínhamos uma coluna com calor envolvido no processo. Então essa é a resolução completa desse exercício. Determinar a massa de zinco e de cobre que participa da reação. Os dois valores foram obtidos. Essa parte aqui de baixo não é necessário que seja feita ao longo dos exercícios. Só estou mostrando de onde que sai esse valor 96.500 coulombs para poder enriquecer um pouco a explicação, já que é o primeiro exercício que eu estou fazendo desse tipo aqui. Um abraço aí a todos.